Olá, amigos estudiosos do direito do trabalho. Estamos iniciando mais um Direito do Trabalho em debate. Nosso tema de hoje? A redução salarial acompanhada da redução de jornada de trabalho, conforme previsão da medida provisória 936 de 1º de abril de 2020. Sou Daniela Pessoa e continuamos nosso estudo acerca das medidas instituídas pela medida provisória para fins emergenciais no sentido de enfrentamento do estado de calamidade pública previsto no Decreto Legislativo número 6 de 2020 por conta da pandemia do coronavírus. Medida provisória 936 de 2020, dentre outras medidas, trouxe a previsão, a possibilidade de que o empregador opte pela redução de jornada acompanhada da redução salarial. Bom, quem são os destinatários dessa possibilidade? Quem são os destinatários da medida provisória 936 de 2020? Todos aqueles que possuem uma relação formal de emprego. Todos aqueles que possuem um contrato de emprego no sentido formal e disciplinado pela consolidação das leis do trabalho. Então, todo aquele qualificado como empregado e empregador pode se utilizar das medidas de caráter emergencial para enfrentamento desse estado de calamidade pública no âmbito trabalhista. E, dentre essas medidas, empregado e empregador podem considerar, podem negociar a redução de jornada acompanhada da redução salarial. Para tanto, meus amigos, nós temos dois caminhos para que essa redução de jornada seja efetivada juntamente com a redução salarial. Podemos utilizar o acordo individual escrito entre empregado e empregador, ou podemos usar a negociação coletiva. Quem é que pode utilizar como instrumento de formalização da redução de jornada acompanhada da redução salarial do acordo individual escrito? Empregados que percebam o valor de remuneração até R$ 3.135 e empregados portadores do diploma de nível superior e que recebam pelo menos 2 vezes o teto do valor estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, que vai dar em torno, mais ou menos, de R$ 12.200. Então, aqueles que ganham até R$ 3.135 e aqueles que percebem mais do que R$ 12.202 e portam diploma de nível superior, podem utilizar do acordo individual escrito. O próprio nome já diz, é um acordo individual escrito. É algo acordado. Então, é importante para a formalização desse acordo que haja aí a vontade, que seja considerada a vontade do empregado e a vontade do empregador, por ser acordo. Não pode ser uma imposição unilateral do empregador esta imposição de redução de jornada acompanhada da redução salarial. Utilizando-se o acordo individual escrito, para aqueles empregados que já mencionamos, o critério é o valor da remuneração, as partes podem negociar uma redução de jornada de 25%, 50% ou 70%. 25% a menos do tempo de trabalho vai implicar na redução salarial de 25%. 50% da jornada vai, no caso, corresponder a uma redução salarial de 50% do valor da remuneração desse empregado. Uma redução de 70% vai implicar numa redução salarial de 70% da remuneração base desse empregado. Ou seja,
o empregador, ele deixa de pagar a remuneração conforme o percentual acordado para a remuneração da jornada de trabalho. E o governo, em função dessa negociação, entra com o pagamento de um benefício emergencial correspondente ao percentual de jornada que foi reduzido. Então, se a redução negociada foi de 25%, eu vou receber um benefício emergencial correspondente a 25% não da remuneração, mas sobre o valor do seguro-desemprego a que eu teria direito enquanto empregado em caso de rescisão contratual sem justa causa. Negociada a redução de jornada com a respectiva redução salarial, o empregado passa a ter direito a receber esse pagamento emergencial, de uma renda emergencial, do valor de benefício de caráter assistencial governamental, correspondente ao percentual de redução acordado, mas a base de cálculo deste benefício emergencial será sempre o seguro-desemprego a que eu teria direito. Esse acordo individual, ele é um acordo escrito, obviamente que terá como objeto o percentual de redução da carga horária, implicando também no percentual de redução do valor de remuneração. Ele tem que ser comunicado ao Ministério da Economia em até 10 dias de sua assinatura, a fim de que o empregado possa, nos 30 dias subsequentes à assinatura do acordo, começar a receber esse benefício emergencial. Esse acordo individual escrito, ele só pode ser pactuado por um prazo máximo de 90 dias, então ele é um acordo por prazo determinado. Ele é um acordo que ele tem que ser informado de qualquer maneira ao sindicato da categoria profissional em até 10 dias após assinado. E ele é um acordo que pode ter como objeto, não é obrigado, é apenas uma faculdade a ser acordada entre empregado e empregador, o pagamento de uma ajuda compensatória pelo empregador no caso da redução salarial. Essa ajuda compensatória, o ônus financeiro, é do empregador, não se confunde com o benefício emergencial, que tem um caráter assistencialista. E essa ajuda, ela tem um caráter nitidamente indenizatório, não incidindo qualquer tributação sobre esse valor. Quanto é esse valor de ajuda compensatória? Aí depende do que for negociado entre empregado e empregador. É obrigatório? Insisto que não é obrigatório o pagamento dessa ajuda compensatória à carga do empregador. Ou seja, o que é obrigatório, o que o empregado vai ter direito diante da redução salarial motivada pela redução de jornada é o recebimento do benefício assistencial de caráter emergencial pago pelo governo federal. E aí, essa ajuda compensatória, que o ônus financeiro, insisto-se, é do empregador, eles têm que negociar. Quanto é, como é, qual é o valor, existe uma liberdade para isso e o pagamento não é obrigatório, ok? Bom, para aqueles empregados que estão nesse limbo, que eu falei, ou por opção, a gente tem que lembrar que quem pode o mais, pode o menos também. Então, se é possível a negociação por mero acordo individual escrito, para estes empregados, dependendo da faixa remuneratória, por óbvio, eles podem também convencionar, se utilizar da convenção coletiva de trabalho ou do acordo coletivo de trabalho, onde eu tenho necessariamente a intervenção sindical para negociar ao lado da categoria profissional, mas existe um limbo aí de remuneração, os que recebem acima de R$ 3.135, os que recebem
até duas vezes o teto do valor dos benefícios instituídos por regime geral de previdência social ou que não portem diploma de nível superior. Neste limbo aí, eles têm que se utilizar da convenção coletiva de trabalho ou do acordo coletivo de trabalho. É obrigatória a intervenção sindical. Bom, meus amigos, e o que é que muda? O que muda é que pelo instrumento normativo, pelo instrumento negociado, as partes, e aí a gente está falando, né, de sindicato dos trabalhadores e empresa, ou sindicato dos trabalhadores e sindicato da categoria econômica, eles podem negociar percentuais diferentes daqueles instituídos para os acordos individuais escritos de cunho obrigatório. Para os acordos individuais escritos, os percentuais são fixos, 25%, 50%, 70%. A convenção coletiva de trabalho, ela abre uma margem para que esses percentuais de redução sejam realmente negociados entre as categorias específicas. Isso aí vai impactar no quê? Vai impactar no pagamento do valor do benefício emergencial de caráter assistencialista pelo governo federal. Por quê? Porque se for por meio de convenção coletiva de trabalho, a negociação que implique em redução de até 25% da jornada, com a redução de até 25% da remuneração, não há pagamento nenhum de benefício assistencial de cunho emergencial. Isso por própria previsão da medida provisória 936 de 2020. Se a redução variar entre 25% e 50%, o pagamento do benefício emergencial sempre com base, a base de cálculo sempre será o seguro-desemprego. Ela será fixado o valor, terá como valor o pagamento desse benefício 25% do valor do seguro-desemprego. Então, você pode ter aí uma redução maior, né, salarial, acompanhado de uma redução maior de jornada, por óbvio, e ainda assim receber só os 25% sobre o valor do seguro-desemprego. Se o negociado for entre 50% até 70% de redução, mantém-se o pagamento de 50% do valor a que aquele empregado teria direito a título de benefício emergencial. E se for acima de 70%, no caso, ele vai continuar recebendo só 70% do valor do seguro-desemprego. Então, se há a intervenção sindical e se utiliza-se a convenção coletiva, o acordo coletivo de trabalho para negociar a redução de jornada acompanhada da redução salarial, eu tenho uma margem maior de percentual, posso aí, no caso, negociar a redução de 30%, redução de 40%, redução de 65%, mas eu vou ter que observar que o pagamento do benefício emergencial, ele não vai ser alterado, vai sempre, né, variar naqueles 25%, 50% ou 70% do valor do respectivo seguro-desemprego que o empregado teria direito no caso de uma rescisão contratual sem justa causa. Essa opção, pessoal, pode sim, para que aqueles que recebem um valor salarial maior, demandar numa grande redução nominal de salário. Por quê? Porque se a minha base de cálculo é o seguro-desemprego, ele tem um teto, ele tem um limite máximo que não corresponde, muitas vezes, por conta do salário mais alto, ao valor da minha remuneração. Como ele não corresponde à base de cálculo ao valor efetivo da minha remuneração, é claro que isso vai importar numa diminuição, numa redução salarial nominal bem maior, bem mais impactante para aqueles que recebem o salário maior. Porém, por outro lado, o sindicato negociando, participando dessas negociações, ele pode se utilizar, sem sombra de dúvidas,
do pagamento da ajuda compensatória de caráter indenizatório a cargo do empregador. Então, se por um lado pode parecer que há essa redução nominal, né, drástica para os que recebem um valor de salário maior, não vamos esquecer que o próprio sindicato, ele pode, né, já que essa redução só vai ocorrer para quem opte pela convenção coletiva de trabalho, por outro lado, o sindicato pode, no caso, focar essa negociação, condicionar também o pagamento dessa ajuda compensatória a cargo do empregador. E aí, pessoal, lembrando que essa redução salarial acompanhada da redução de jornada, sempre por tempo determinado. É algo temporária. Tanto é que o pagamento do benefício ele tem esse cunho emergencial. É só para, no caso, aliviar as consequências sociais e econômicos decorrentes da crise, motivada pela paralisação de diversos setores da economia em razão da pandemia do coronavírus. Então, essa redução de jornada acompanhada da redução salarial, ela é por tempo determinado, e aí as partes têm que, no caso, ajustar quanto tempo vai durar aí essa redução, não podendo ultrapassar 90 dias. Então, o caminho é esse. Se o empregador, né, opta, em conjunto com seu empregado, conforme a vontade dele também, pela redução salarial acompanhada pela redução de jornada, primeira consequência e conclusão que a gente tira é que a atividade econômica não vai paralisar por inteiro. Então, alguma produção há de ter. Segundo, é a forma que empregado e empregador vão escolher para negociar isso aí. Se dentro das hipóteses de acordo individual, meus percentuais de redução são fixos, acompanhado do pagamento do benefício emergencial, também com percentual fixo incidente sobre o seguro-desemprego. Se eu vou pelo caminho da negociação coletiva, e aí dependendo da remuneração do empregado, em alguns casos é obrigatório esse caminho, eu posso negociar livremente os percentuais de redução, no entanto, também fica adstrito o pagamento do valor do benefício emergencial aos 25%, 50% ou 70% sobre o seguro-desemprego e, em ambos os casos, podendo haver a previsão ser negociado o pagamento de ajuda compensatória a cargo do empregador. Tá bom? Bom, é o que tínhamos para hoje. Se você gostou, deixe seu comentário, compartilhe, deixe sua pergunta. Vamos nos falando e até o próximo vídeo.